Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo. Sério, é surreal. Futebol europeu. O futebol na Europa é uma das manifestações culturais mais vibrantes e apaixonadas do continente. Conhecido por sua longa e rica história, o futebol europeu é o lar de algumas das ligas mais prestigiadas e dos clubes mais renomados do mundo. Além disso, o futebol é uma parte integral da cultura europeia, influenciando diversos aspectos da vida cotidiana, desde a culinária até as festas tradicionais. Vamos explorar em profundidade esse fascinante universo. História e curiosidades do futebol europeu. Origem do futebol moderno. O futebol moderno, como conhecemos hoje, tem suas raízes na Inglaterra do século XIX. A Football Association, FA, foi fundada em 1863, estabelecendo as primeiras regras do jogo. Primeiros clubes históricos como o Sheffield FC, fundado em 1857, são considerados os clubes de futebol mais antigos do mundo. Primeira Liga, a Football League, a primeira liga de futebol profissional do mundo, foi estabelecida na Inglaterra em 1888. Ligas e competições prestigiadas. A Europa abriga algumas das ligas de futebol mais prestigiadas e competitivas do mundo, como a Premier League, Inglaterra, La Liga, Espanha, Bundesliga, Alemanha, Série A, Itália, e Ligue 1, França. Liga dos Campeões da UEFA. Esta competição anual reúne os melhores clubes europeus, proporcionando alguns dos confrontos mais emocionantes do futebol. Clubes como Real Madrid, AC Milan e Liverpool têm um histórico de sucesso na competição. Campeonato Europeu de Futebol, organizado pela UEFA, este torneio de seleções é um dos eventos esportivos mais importantes do continente, coroando a melhor seleção europeia. Grandes clubes e suas histórias. A Europa é o lar de clubes históricos que não só dominam seus campeonatos domésticos, mas também têm um impacto significativo no cenário global do futebol. Real Madrid, Espanha, com 14 títulos da Liga dos Campeões, é o clube mais bem-sucedido na competição. Fundado em 1902, o clube tem uma rica história de conquistas. Manchester United, Inglaterra, conhecido por sua base de torcedores global e sua rica história, incluindo 20 títulos da Premier League e 3 Ligas dos Campeões. Bayern de Munique, Alemanha, dominador da Bundesliga, com mais de 30 títulos, e sucesso europeu com 6 Ligas dos Campeões. Juventus, Itália, o clube mais bem-sucedido da Itália, com 36 títulos da Série A e uma rica história de talentos internacionais. Cultura do futebol na Europa. Torcidas e estádios. Os torcedores europeus são conhecidos por sua paixão e lealdade. A atmosfera nos estádios é frequentemente elétrica, com cânticos organizados, bandeiras e coreografias. Torcida organizada, grupos de torcedores, conhecidos como ultras, desempenham um papel crucial em criar atmosferas vibrantes nos estádios. Estádios icônicos. Estádios como Camp Nou, Barcelona, Old Trafford, Manchester United, Allianz Arena, Bayern de Munique e San Siro, Milão, são verdadeiros templos do futebol. Rivais históricos. As rivalidades no futebol europeu são intensas e frequentemente refletem contextos históricos, sociais e culturais. El Clásico, Espanha. O confronto entre Real Madrid e Barcelona é um dos maiores eventos do futebol mundial, não só pelo talento em campo, mas também pelas profundas divisões regionais e políticas. Derby de Manchester, Inglaterra. O duelo entre Manchester United e Manchester City tem crescido em importância nas últimas décadas, refletindo a ascensão do City no cenário do futebol inglês. Der Klassiker, Alemanha. O confronto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é o mais aguardado da Bundesliga, muitas vezes decidindo o destino do título. Culinária europeia. A culinária europeia é tão diversificada quanto seus países, oferecendo uma gama impressionante de sabores e pratos tradicionais. Pratos típicos por país. Espanha, a paella, originária de Valência, é um prato icônico feito com arroz, frutos do mar, carne e vegetais. As tapas são pequenas porções de diversos pratos, perfeitas para compartilhar. Itália, conhecida pela pizza napolitana, massas como espaguete à carbonara e pratos como risoto e ossobuco. França, famosa por sua gastronomia refinada, incluindo pratos como coq au vin, ratatouille e foie gras, além de uma impressionante variedade de queijos e vinhos. Alemanha, a culinária alemã é conhecida por seus pratos substanciais, como salsichas, bratwurstras, chucrute, sauerkraut e o joelho de porco, eis bem. Festas tradicionais. Festivais e celebrações. A Europa tem uma rica tradição de festivais e celebrações que refletem sua história e cultura. Oktoberfest, Alemanha. Este famoso festival de cerveja em Munique atrai milhões de visitantes anualmente, oferecendo uma experiência única de cultura bávara. La Tomatina, Espanha. Realizada em Bunol, esta festa em comum envolve uma batalha de tomates nas ruas da cidade. Carnaval de Veneza, Itália. Conhecido por suas máscaras elaboradas e trajes históricos, é um dos carnavais mais famosos e elegantes do mundo. Fête de la Musique, França. Celebrado em 21 de junho, é um festival de música onde músicos amadores e profissionais se apresentam nas ruas, praças e parques. Cidades e regiões turísticas. Destinos imperdíveis.
A Europa é um continente repleto de destinos turísticos fascinantes, cada um oferecendo uma combinação única de história, cultura e beleza natural. Paris, França conhecida como a Cidade Luz, Paris é famosa por monumentos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame, além de seus charmosos cafés e boutiques. Roma, Itália é uma cidade com uma história milenar, repleta de marcos icônicos como o Coliseu, a Basílica de São Pedro e o Panteão. Londres, Inglaterra, uma metrópole vibrante com atrações como o Palácio de Buckingham, o Big Ben, a Torre de Londres e o Museu Britânico. Barcelona, Espanha é conhecida por sua arquitetura única, incluindo as obras de Antoni Gaudí como a Sagrada Família e o Parque Güell. Amsterdã, Países Baixos famosa por seus canais pitorescos, museus renomados como o Museu Van Gogh e a Casa de Anne Frank, e uma atmosfera vibrante. Cultura europeia. Literatura, arte e música. A Europa tem sido um centro de desenvolvimento cultural, artístico e intelectual por séculos. Literatura, escritores como William Shakespeare, Dante Alighieri, Johann Wolfgang von Goethe e Marcel Proust moldaram a literatura mundial. Arte, movimentos artísticos como o Renascimento, Barroco, Impressionismo e Modernismo tiveram origem na Europa, com artistas icônicos como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh e Pablo Picasso. Música, a Europa é o berço de grandes compositores clássicos como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Sebastian Bach, além de ser um centro vital para a música contemporânea. Costumes e tradições. Cada país europeu possui suas próprias tradições e costumes que refletem suas histórias e culturas únicas. Tradições nacionais, festividades como o Dia de São Patrício na Irlanda, o Dia da Bastilha na França e o Dia da Rainha nos Países Baixos são momentos de grande celebração e orgulho nacional. Folclore e danças. Danças tradicionais como o flamenco na Espanha, a tarantela na Itália e o folclore germânico são expressões vibrantes da cultura local. Curiosidades sobre a Europa. Diversidade linguística. A Europa é um continente incrivelmente diversificado linguisticamente, com mais de 200 línguas faladas. Patrimônio mundial. O continente possui inúmeros sites designados como Patrimônio Mundial pela Unesco, preservando sua rica herança cultural e histórica. Inovações e invenções. A Europa tem sido berço de muitas inovações e invenções, desde a prensa de Gutenberg até a máquina a vapor de James Watt, contribuindo significativamente para o avanço da humanidade. Veja algumas reflexões finais. O futebol europeu é um microcosmo da própria Europa, diversificado, rico em história e constantemente evoluindo. Ele não apenas oferece entretenimento, mas também serve como um ponto de união para milhões de pessoas de diferentes culturas e origens. Os grandes clubes e ligas europeias continuam a definir padrões de excelência, enquanto jogadores e treinadores europeus inspiram jovens em todo o mundo. A combinação de futebol, cultura, culinária e festividades faz da Europa um continente vibrante e irresistível. Seja assistindo a um jogo emocionante, explorando cidades históricas ou desfrutando de pratos deliciosos, a Europa oferece uma experiência incomparável. A rica tapeçaria cultural do continente, interligada pelo futebol, cria um ambiente onde a tradição e a modernidade se encontram, proporcionando uma jornada inesquecível para qualquer amante do futebol e da cultura. Perspectivas futuras do futebol europeu. O futebol na Europa está sempre em evolução, com avanços tecnológicos, mudanças nas estruturas dos campeonatos e uma crescente globalização do esporte. Tecnologia e inovação. A tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante no futebol europeu. A introdução do VAR, Video Assist Referee, revolucionou a forma como as partidas são arbitradas, garantindo maior justiça e precisão nas decisões. Análise de desempenho. Ferramentas avançadas de análise de dados permitem que clubes e treinadores monitorem e melhorem o desempenho dos jogadores de maneira detalhada. Experiência dos torcedores. Inovações como realidade aumentada e virtual estão começando a transformar a experiência dos torcedores, tanto no estádio quanto em casa. Globalização do futebol. Os clubes europeus continuam a expandir suas marcas globalmente, atraindo torcedores e talentos de todas as partes do mundo. Torneios internacionais. Clubes como Real Madrid, Manchester United e Bayern de Munique frequentemente fazem torneios em regiões como América do Norte, Ásia e Oriente Médio, promovendo suas marcas e engajando novas audiências. Contratações internacionais. A diversidade de nacionalidades entre os jogadores nas principais ligas europeias reflete a globalização do esporte, trazendo uma variedade de estilos e culturas para o campo. Cidades e eventos esportivos. O papel das cidades na promoção do futebol é fundamental. Muitas vezes, elas sediarão grandes eventos esportivos que não só atraem fãs de futebol, mas também turistas em geral. Eurocopa, este torneio continental, organizado pela UEFA, é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo e tem um impacto econômico significativo nas cidades-sede. Final da Liga dos Campeões. A final deste torneio prestigioso é realizada em diferentes cidades europeias a cada ano, proporcionando uma vitrine global para o local anfitrião. Veja mais conclusões. A alma do futebol europeu. O futebol na Europa é mais do que um esporte, é uma manifestação cultural que une pessoas de todas as idades e origens. A paixão pelo jogo transcende fronteiras e idiomas, criando um senso de comunidade e identidade compartilhada. Ponte cultural. O futebol serve como uma ponte entre diferentes culturas, promovendo entendimento e cooperação através de competições amigáveis e rivalidades saudáveis. Impacto social. Além do entretenimento, o futebol tem um impacto social positivo, com muitos clubes e jogadores envolvidos em causas beneficentes e programas comunitários.
Em suma, o futebol europeu continuará a ser uma força poderosa e unificadora, refletindo a diversidade, a paixão e a inovação que caracterizam o continente. Com sua rica história e futuro promissor, o futebol na Europa seguirá inspirando e encantando gerações de torcedores ao redor do mundo.